nós possamos louvar ao nome do nosso Deus nessa manhã, declarando que Ele é Senhor, que Ele é Rei, que Ele é exaltado, que Ele é entronizado. Seja essa a nossa declaração ao nosso Deus nesse momento. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Dizemos isso. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Declaramos isso. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroada estás e para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Você pode se colocar de pé e declararmos isso. Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. As anjos e os homens, nós declaramos junto com os anjos, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Esse é o nosso Deus, declaramos isso. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, quem é justo e fiel, vestido de glória e poder, coroada estás e para sempre reinará, prostrados aos teus pés. Nós rendemos, Deus, as nossas vidas, rendemos o teu santo nome em adoração.
Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, nosso Deus, Ele é santo, ó Santo Deus, ó Santo Deus, dizemos suas vozes. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Aleluia. Tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre andar na luz. Nós vamos ler 1 João, capítulo 1, do versículo do 1 ao 10. Amém? Todos acharam? Amém? Todos acharam? Esta é a mensagem que deles ouvimos e transmitimos a você. Deus é luz e nele não há treva algum. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, desde quando o pastor falou para mim de fazer a liturgia, eu já vim orando, pedindo para Deus falar no meu coração o que Ele queria que eu realmente falasse. E essa semana foi aonde tudo que eu li, desde versículos que eu leio todos os dias, Deus falava sobre andar na luz. E andar na luz não é simples um fato de vir aqui,
aos domingos escutar a palavra de Deus. Não. Andar na luz vai muito além do que pensamos e ouvimos uma palavra de Deus. É viver diariamente na presença dele, buscando crescimento espiritual, deixando que sua verdade transforma nossas atitudes e o nosso modo de viver. Andar na luz, é buscar a Deus todos os dias, permanecer em comunhão com Ele, reconhecer os nossos erros e abandonar o pecado. E permitir que Deus trabalhe continuamente em nosso coração. Não significa de nós ser perfeito, mas viver com sinceridade diante de Deus, reconhecer as nossas falhas e confiando que Ele nos purifica. Deus é digno de tudo, e só Ele pode nos purificar dos nossos pecados, né? Todo mundo é falho e pecador, mas a gente tem que ter conhecimento que nós precisamos estar na luz de Deus. E estar na luz de Deus não é um fato de vir aqui, sentar, ouvir a palavra de Deus e ir embora. Não, é muito além daquilo. Deixar os nossos erros, né, que todos nós cometemos, largar os nossos velhos hábitos e estar diariamente na presença de Deus, ajudar, ser luz, é ajudar um irmão próximo que está diante de nós, né, precisando de ajuda. Na sexta-feira, quando a gente estava no pequeno grupo, a gente falou um pouquinho sobre isso, né, que foi em casa. E eu tenho orado para Deus, que eu falo assim para Ele: Deus, enquanto eu estiver aqui, enquanto o Senhor permitir eu viver nessa terra, eu quero ser luz na vida das pessoas, né? E que não que eu seja uma pessoa melhor que o outro, não, que eu seja uma pessoa que eles possam enxergar o reflexo de Cristo em mim. E na sexta-feira, quando eu estava no meu trabalho, um turbilhão de coisa para me fazer, que eu não podia nem sentar um minutinho no meu lugar, que eu tinha muitos problemas para resolver, muitos mesmo, desde questão de pessoas, desde de serviço para fazer. E um amigo meu, que ele faz a parte de programação, ele desceu na produção e foi até onde eu estava. E ele falou: Bia, vamos fazer a programação de semana que vem? Eu falei: vamos. Daí eu falei: nossa, Deus, mas eu tenho muita coisa para fazer. E ali sentei com ele e fiquei. Só falar um pouquinho que ele precisa voltar na presença de Deus, que ele está há muitos anos afastado. Depois que o pai faleceu, ele perdeu um pouco a confiança em Deus, ele deixou meio que de desacreditar. E ali ele falou várias coisas e eu deixei ele falar. E dentro de mim eu conversando com Deus: Deus, me ajuda, né? Se esse é o momento que o Senhor quer que eu falo de você, me ajuda. E ali a gente ficou. E eu falei para ele, eu fiz: olha, Felipe, a gente não pode condenar a Deus dos nossas falhas e dos nossos pecados, porque até mesmo Deus não tem culpa de nada. E você voltar na presença de Deus é muito importante, porque a gente precisa de Deus, a gente precisa abrir o nosso coração, a gente precisa buscar a Deus. Que em meio às dificuldades, em meio às tristezas, em meio ao que ele passou do luto, Deus vai estar ali consolando ele. E se ele perdeu o pai, foi porque Deus fez o melhor para o pai dele. O pai dele não estava numa situação muito boa de saúde. E ali conversando com ele, eu falei: volta para a igreja, né? Ele é católico, mas ele acredita, ele tinha uma crença muito grande em Deus. Falei: volta para a igreja, volta com o seu coração aberto, porque não adianta nada a gente ir para a igreja, apenas sentar lá e não estar disposto a abrir o nosso coração e deixar Deus trabalhar. Não vai resolver de nada, porque Deus, ele está sim junto com a gente, só que a gente também tem que abrir o nosso coração e deixar Deus trabalhar, porque Deus, ele não é invasor. Né? A gente tem que dar essa liberdade para ele. E ali ele chorou muito mesmo. Ele falou assim: B, eu precisava ouvir isso. Lá eles me chamam de B também. Eu precisava ouvir essa palavra que você tinha que falar para mim. Eu vou voltar para a igreja. Eu falei: então volte, porque Deus é maravilhoso. E não é
qualquer dificuldade, Deus não, Deus está ali segurando a nossa mão. Só que a gente tem que largar os nossos velhos hábitos e ir de coração aberto para Deus poder nos purificar, para Deus poder trabalhar entre nós, para Deus estar mesmo no nosso lado e você sentir a presença dele. Então, tudo que eu peço para Deus, vem orando, Deus deu esse momento para mim de falar do amor dele. E é isso que eu quero, transpassar para as pessoas, falando do amor de Deus para as pessoas. Eu não quero ser melhor do que ninguém, porque eu não sou melhor do que ninguém. Sou falha, sou pecadora, eu erro todos os dias. É uma luta constante para mim com os meus pecados. Mas eu sei que Deus é misericordioso e é da graça dele que eu estou aqui. E Deus foi tão misericordioso que deu o seu filho para morrer em nosso lugar. Deus foi muito fiel, né? Que nós sejamos a luz do mundo, onde a gente possa refletir Cristo por onde a gente estiver, seja aqui, seja numa festa, que as pessoas possam ver Cristo em nós. E que através das nossas atitudes, palavras, maneiras de viver, que as pessoas possam enxergar a luz de Deus em nós. Né? Que a nossa vida seja um reflexo do amor, da graça e da presença de Deus. Porque Deus é muito fiel. Eu fico um pouquinho emocionada. A Cassi vai precisar fazer uma cirurgia. Então, que os irmãos possam estar orando por ela também. E ela não queria fazer essa cirurgia de jeito nenhum. Só que se descobrimos foi porque Deus permitiu. E quando ela deu a notícia para mim que ia ter que fazer essa cirurgia, eu fiquei muito triste mesmo. Eu não queria que ela fizesse essa cirurgia. Sentada no meu lugar onde eu estava fazendo minhas coisas, Deus falou claramente comigo. Se ela descobriu, foi porque eu permiti. E se eu permitir, é porque eu sei o propósito que eu tenho para a vida dela. Confie em mim. Então, disso já tirou aquele peso, aquela tristeza do meu coração e vamos, bola para frente, vai dar tudo certo. Se Deus quiser te curar na hora da cirurgia, Ele vai curar, que seja feita a vontade dEle. Então, o andar na luz é buscar Deus diariamente, é amar e servir os irmãos, né? Não só os irmãos que estamos dentro da igreja, mas também os que estão fora. Eu tenho muita família minha que não são cristãos, então eu tenho que amar a Ele do mesmo modo que eu amo as pessoas que estão aqui junto comigo. É conhecer os nossos erros e não praticar mais os erros, sempre estar melhorando, buscando a presença de Deus, largando os velhos hábitos. Não. Viver e andar na luz é isso. Confiar em Deus e acreditar nele, que ele é digno de tudo, que ele pode, que ele é misericórdia e fiel, e se não fosse a graça dele hoje, né, a gente não estava aqui. Então, que a gente possa ser luz mesmo na vida das pessoas, ou dentro da igreja, principalmente fora, o mundo tão difícil que está, que as pessoas possam ver o reflexo de Deus em nossa vida, né? E através de nós, que eles possam vir a conhecer a Jesus, que eles possam vir estar na presença dele. E no Salmo 119, tem um versículo que, no versículo 105, diz assim, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, Deus é a nossa luz. E que a gente possa ser a luz do mundo, onde as pessoas possam enxergar Cristo reinando na nossa vida. Amém? Vamos orar. Santo amado Deus, obrigado mesmo por esse momento, Deus, onde a gente possa falar da sua palavra, do seu andar na luz, que a gente possa ser um reflexo de Deus, né? Onde as pessoas possam enxergar o Espírito Santo de Deus em nós, que os nossos pecados, Deus, os nossos falhos, nossos erros, que a gente possa largar o velho hábito e viver um novo eu com Deus. Obrigado mesmo por esse momento, que o Senhor possa vir ao nosso encontro, que o Senhor possa tocar no coração das pessoas e que, através de nós, Senhor, as pessoas, tanto as pessoas daqui e as do mundo também, possam vir conhecer da sua palavra. Eu oro e te agradeço, Deus. Amém. Agora eu vou chamar o nosso irmão Eliton para ele cantar um hino com a gente, porque é ele que nos ajuda nos hinos. Obrigado, querido.
foi me pôr esse ministério. Esse hino que nós vamos cantar, a gente tem costume de cantar aqui na igreja, só que no andamento, num ritmo mais moderno. Mas eu escolhi a gente cantar no ritmo tradicional, na maneira como eu, a Cleo e algumas pessoas mais experientes aprendemos a cantar décadas, ou melhor, anos atrás. Então, esse hino fala coisas como a Bia estava falando, né? Deus está sempre conosco, seja pelos vales, seja pelos montes. Tantas vezes a gente tem que escalar montanhas e a gente vê o perigo ao nosso lado. Mas a luz de Cristo, a presença de Deus é a garantia da nossa vitória. Vamos cantar isso. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Sombras à roda, sombras em cima, o Salvador não hão de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, bem ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai cercando em meu caminho para a mansão. Mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Amém, louvado seja Deus. Amém. Chamar o Ministério do Louvor para vindo aqui. Agora a gente vai orar pelas nossas ofertas. Amém. Santo amado Deus, obrigado mesmo por esse momento, Deus. Agora estamos aqui orando pela sua oferta, que toda oferta colocada aqui, Deus, que seja para a honra e glória do Senhor, que essas ofertas possam ser bem usadas, né, Deus, tanto para a igreja, tanto para ajudar as pessoas, que Deus possa abençoar, Senhor, cada um que esteja colocando aqui, contribuindo com o seu propósito, Deus. Eu oro mesmo e te agradeço, Senhor. Esteja aqui junto de nós, que as pessoas possam sentir a sua Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Amém, queridos. Nós podemos louvar ao nome de Deus com alegria, celebrando ao Senhor. Amém. Da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, ditas quanto
uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Dizemos isso. Tens acaso manos, deixa o seu lidar. É a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás. E canção alegre dias passará. Contas bênçãos, muitas quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, pode ver surpreso quanto Deus já fez. Continua, quando vires outro cheio de ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos, muitas quantas são. Vem dizê-las todas de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, muitas quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. O quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Nós te adoramos, Jesus. E podemos declarar isso, que tudo é perda, se não for para a glória e honra do Senhor. Então que essa seja a nossa declaração nessa manhã, dizendo: Deus, tudo é perda, Senhor. Nós queremos te adorar, nós queremos te exaltar, em todo tempo, em todo momento. Dizemos assim: tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada eu serei sem ti, Senhor.
declarar que a Tua presença é o que nos basta, Deus. Quem somos nós? Sem o amor do Senhor, sem a graça do Senhor, sem a presença do Senhor guiando, direcionando as nossas vidas. Por isso nós queremos declarar isso nessa manhã, que o Senhor é a nossa fonte de vida, que o Senhor é a fonte de tudo que temos e que somos. Seja essa a declaração que possamos fazer nessa manhã, dizendo isso para nosso Deus. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Nós reconhecemos que não somos nada. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença, Deus. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde nós andamos, declaramos. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Essa é a declaração que fazemos, Jesus. E por todas as nossas vidas, nós queremos Te adorar, Jesus. Nós queremos Te render toda a honra, toda a glória, Senhor. Nós queremos Te adorar, Jesus. Ser, Senhor, fonte de tudo que temos, de tudo que somos. Nós queremos Te adorar de eternidade, em todo tempo, em todo momento. Seja esse nosso desejo, Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, Te louvarei, pois Teu fôlego é a minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a Tua voz, é mais doce do que o mel. É Ele que nos livra, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Sim, Deus, nós já passamos já de fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas Tua voz me acalmou. É Ele que dá ordens, é o nosso Deus, dizemos isso. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro. Estamos mesmo, Senhor, no Teu colo, Pai, no Teu colo altíssimo. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da Tua voz. Não há dor
fonte de vida para nós. Por isso nós queremos expor o nosso coração à grandeza do Senhor, Deus. Não há nada que seja mais exaltado que o Senhor, Pai. Nós queremos te adorar, Jesus. Nós queremos te exaltar e colocar a nossa confiança no Senhor, Pai. Por isso declaramos isso. Não há ferro e luz, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois a palavra é pura, escudo para os que nele. Aleluia, Senhor, nós te exaltamos. Oh, Espírito Santo de Deus, nós depositamos a nossa confiança na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Na certeza de que o Senhor tem estado com as nossas vidas. Na certeza de que é o Senhor soberano, gracioso, maravilhoso, que tem derramado vida sobre nós, Pai. Nós dispomos mesmo, Deus. Dispomos mesmo os nossos corações, dispomos, Deus, as nossas vidas e clamamos, Espírito Santo de Deus, fala conosco em todo tempo, Deus, fala conosco em todo momento, Jesus. Nós queremos clamar ao Senhor, nós colocamos, Deus, toda a nossa confiança no Senhor, Pai. Por isso nós clamamos, Espírito Santo de Deus, não nos deixe ser consumidos pelas dificuldades, Pai. Não nos deixe, Deus, sermos consumidos pelas dores que podem ou não acarretar, ou podem ou não tirar a nossa paz, Deus. Ansiedades, lutas, crises, muitas vezes roubam a nossa vida, roubam o nosso fôlego, roubam a Tua presença de nós, Pai. E nós, como Teus filhos e filhas, queremos nesse momento declarar, Espírito Santo de Deus, de forma sobrenatural e graciosa, que o Senhor possa verdadeiramente nos fazer viver mediante a Sua graça, mediante ao Seu poder, na confiança do Senhor, da Sua glória, e sendo sustentados pelo Espírito Santo de Deus em todo o tempo, ó Deus. Seu Senhor conosco, sei que as nossas vidas nós te entregamos esse tempo de louvor, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Você pode se assentar. Chamar as nossas crianças para estarem aqui, junto com a pro delas. Amém, queridos? Estenda as suas mãos, vamos abençoá-las neste tempo. Pai, eu quero clamar mesmo, Deus, pela Tua bênção, pela Tua graça, pelo cuidado do Senhor sobre essas crianças, Deus. Quero abençoar, Deus, a vida da Laurinha, da Isabela, da Helena, em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa derramar da Sua vida, da Sua graça, ministrar nesse tempo, tudo que a Ju preparou nesse momento, possa ser derramado sobre elas, e elas possam mesmo ouvir a voz do Senhor, Pai. Que elas possam ser guiadas pela voz do Senhor. Eu quero clamar em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo de Deus possa falar e ministrar com elas de forma sobrenatural e graciosa. Amém e amém. Amém, queridos. Nós que permanecemos aqui, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor comigo no texto de Lucas, capítulo de número 16. Lucas, capítulo de número 16. Jesus conta uma parábola, e ao
contar essa parábola, nós recebemos algo que é precioso do Senhor. Eu quero compartilhar hoje com os irmãos nessa manhã. Amém? Lucas 16, todo mundo achou? Deixa eu mudar para a NVI para ficar igualzinho de 6. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então, ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo meu administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei para cavar? Não tenho força. Que farei para cavar? Não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já não sei o que vou fazer para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então, chamou cada um dos devedores do seu senhor e perguntou primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhes disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso, eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no mundo. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ao mamon, em algumas traduções. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pela graça do Senhor sobre nós. Obrigado pela presença do Senhor e pela palavra do Senhor, que é viva, eficaz, que é rica, para nos fazer crescer na graça, no amor e na vida do Senhor em todo tempo. Nós oramos que o Senhor possa falar conosco de forma sobrenatural e especial. Amém e amém. Esse texto é um dos textos que eu, como pastor, quando as pessoas leem esse texto e perguntam, normalmente as pessoas pedem uma explicação sobre esse texto, porque o texto, se você não entende todo o contexto, é um texto espinhoso. Jesus, ou o texto, está saindo da parábola do pai amoroso, porque nós lemos a palavra, nossa tradução é essa palavra sobre o filho pródigo, mas os 2 filhos eram filhos que eram maus filhos. Então a palavra no original ali que traz sobre Lucas 15 é sobre o pai. O pai que é um pai amoroso, que procura, que é diligente, que busca, que é uma palavra sobre a identidade de Deus para nós. Depois de Lucas 15 falar sobre tudo que estava perdido, Lucas 15 a ovelha estava perdida, a dracma estava perdida, os 2 filhos estavam perdidos. Jesus, ele continua, e Lucas, eu já falei isso para os irmãos algumas vezes, Lucas é intencional. Lucas não é alguém que escreve textos de forma desconectada. Nós às vezes lemos a Bíblia de forma desconectada, lendo um texto e depois pulamos para um outro que não tem nada a ver. Mas o texto bíblico, e Lucas é muito mais detalhista nisso, ele tem uma coerência na sua escrita. Ele tem uma identidade ao escrever o texto bíblico. E para nós, esse texto, Jesus começa então a trazer ou suscitar uma perspectiva. A perspectiva que Lucas aqui suscita para nós, que Jesus traz para ele,
Jesus coloca no centro do texto, Jesus coloca um administrador. E o próprio texto descreve, então nós concentra um pouquinho mais aqui, que hoje vai ser, daqui a um pouquinho passa, então concentra aqui. Lucas traz um administrador, que o próprio texto diz que ele é um mau administrador. Um administrador infiel. Então pensa comigo, Lucas, Jesus, trazendo para essa perspectiva um administrador infiel. Então o texto começa sobre essa premissa. Jesus não está falando que ele é um bom administrador. Jesus não está falando que ele é um administrador fiel. Mas Jesus está falando que ele é um péssimo administrador, certo? Todo mundo comigo? Todo mundo em paz? Então vamos lá, Jesus está falando sobre um péssimo administrador. Ao falar sobre esse péssimo administrador, Jesus traz para nós uma artimanha das pessoas infiéis. Ele diz, olha, esse homem, péssimo administrador, ele olha para aquela realidade, ele é um péssimo administrador, mas ele olha para aquela realidade e a fala dele, ou sabendo que ele ia ser demitido, que ele ia ter que prestar conta da sua administração, ele bola na sua astúcia uma dinâmica de conseguir vencer na vida. Ele mesmo fala isso, ele fala isso no texto, ele fala, olha, o administrador, ele se pergunta, ele diz, olha, o que eu vou fazer? O que eu tenho para fazer? O que eu posso fazer? Eu não tenho força para capinar um lote, vamos traduzir o texto para os dias de hoje. Tenho força para capinar um lote, não vou ficar mendigando, não tenho capacidade para ficar fazendo coisas que não são minhas, não tenho força para trabalho braçal, eu sou um administrador. Então o administrador traz uma sacada para tentar ter tempo para viver a vida de uma outra forma. E aí Jesus continua, então, ele é um administrador infiel, que é astuto, e na sua astúcia, ele administra de uma forma que ele é beneficiado. E aí o próprio texto vai dizer, Jesus diz no verso 8, olha, pois os filhos deste mundo são mais astutos, nos tratam uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso, vos digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos. E aí Jesus continua, mas eles faz uma parada, e eu queria pensar sobre isso. Meu tema de hoje é sermos mordomos e não donos daquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos. 1 Coríntios 4, de 1 a 2, Paulo ele vai trazer um texto, ele diz assim, olha, que os homens nos considerem, pois como ministros de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus, requer-se dos dispenseiros que cada um seja encontrado fiel. 1 Pedro 4:10 também vai nos conectar sobre essa perspectiva de que nós somos mordomos do Senhor, dispenseiros de Deus, nós somos administradores daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Eu quero te fazer pensar exatamente sobre essa pergunta, sobre essa perspectiva, o que na sua vida você considera seu? Pensa aí na sua vida, o que você considera sendo seu? Alguém aí, o que é seu? O Lucas. Então, Lucas, boa. O que mais? Alguém ainda? Eu vi uma piadinha, a Amanda esse dia me mandou uma piadinha, assim, que é assim, né? Que a mulher está olhando assim, não, meu marido, ele é meu marido, no dia que ele não for meu, ele vai ser de Jesus. Então, as mulheres aí já podem pensar nessa identidade aí. Mas quando nós olhamos para isso, muitas vezes nós vemos o mundo considerando suas casas, sua conta no banco, seu tempo, seus talentos, a sua saúde, os seus sentimentos, considerando nossos em todo o tempo. Mas nós precisamos entender que somos mordomos daquilo que o Senhor tem
colocado sobre a nossa vida. É a mesma coisa que muitas vezes nós achamos que nós somos devedores de Deus. Muitas vezes nós lidamos a vida cristã como numa perspectiva de devedores. O que é isso? Todos nós temos contas que vencem em dias específicos. Mas, às vezes recebemos o dinheiro no começo do mês e a conta é só no final do mês. Então, nós temos uma dívida, mas até essa dívida ser paga, o dinheiro é nosso. Nós administramos e cuidamos do dinheiro até a dívida ser paga, porque o dinheiro é nosso até lá. Nós, às vezes, tratamos a forma, ou nós tratamos a nossa vida dessa forma. Até irmos para a eternidade, tudo que temos é nosso. Nós sabemos que vai voltar para Deus, mas às vezes nós tratamos como sendo tudo nosso. E tem um outro tipo de jeito de viver, uma outra perspectiva, que é o entendimento de que nós somos administradores de Deus, que é como se fosse um mordomo, um síndico, alguém que cuida de recursos que não são nossos. O administrador, o mordomo, o síndico, ele coordena tudo. Ele faz os pagamentos, o dinheiro passa na sua mão, as coisas passam na sua mão, mas ele tem a consciência de que ele só está administrando por o Senhor. Da mesma forma, a vida cristã nos convoca a entendermos a vida a partir dessa perspectiva. E Jesus está falando isso, ele está trazendo para nós a perspectiva de administração. No outro texto, Jesus vai falar que existem bons administradores, ele vai exaltar bons administradores também. Mas nesse texto especificamente, muitas vezes nós olhamos e nós pensamos a Bíblia como algo que nós somos tratados, às vezes, como devedores, como servos, mas pouquíssimas vezes nós nos reconhecemos como mordomos. Nós somos devedores de uma graça que nós não podemos pagar, e nós não podemos comprar. Mas de graça Deus derrama sobre nós, e isso nos coloca sobre um ambiente de entender que nós éramos devedores pelo pecado, mas agora somos redimidos pela graça. Nós somos servos do Senhor, como o próprio Jesus diz em João 13, ele fala, olha, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, quanto mais vocês devem servir as pessoas. Nós somos servos do Senhor, mas nós também somos mordomos daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. E quando eu olho para esse texto, John Wesley, ele escreve um texto, e eu peguei alguns insights dele aqui, e ele fala sobre a mordomia cristã. John Wesley foi o fundador do movimento metodista, mas ele pregou diversos sermões que são disponíveis nas redes sociais até hoje. Você consegue lá colocar vários e vários sermões que John Wesley escreve. Eu gostaria de falar nessa manhã sobre o sermão 51 um pouquinho, que é sobre essa perspectiva da mordomia cristã. O Charles Spurgeon, ele diz assim, que o mordomo é um depositário dos bens do seu senhor. Tudo o que ele tem pertence ao seu senhor, e as coisas mais preciosas são postas sobre o seu cuidado, não para que faça delas o que quiser, mas para que cuide bem delas. E aí, quando nós olhamos para essa perspectiva, eu volto para a pergunta inicial: o que você considera seu? O que você tem considerado seu e não considerado como algo disponível pela graça de Deus a você? Porque essa é a perspectiva que todo cristão precisa ter. E eu quero, diferente do que muitos pensam, quando Wesley escreve, quando a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia não está falando simplesmente sobre recursos. Eu já falei que generosidade na Bíblia não é sobre recursos. Não adianta a gente trazer dízimos e ofertas na igreja e sermos um cavalo em casa. Não adianta trazermos dízimos e ofertas na igreja e não ajudarmos as pessoas que estão na rua. Não adianta trazermos dízimos e ofertas na igreja e não cuidar dos relacionamentos do nosso trabalho, não sermos bons colegas de trabalho, não sermos boas pessoas com as coisas que estão ao nosso redor, não sermos bons familiares, não cuidarmos das pessoas que estão ao nosso redor. Não adianta fazermos essa troca, porque mordomia e generosidade não tem a ver simplesmente com os recursos, mas tem a ver com identidade. Não tem a ver com algo que nós fazemos com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, mas tem a ver com a identidade que temos de filhos
e filhas do Senhor que administram tudo que o Senhor colocou nas nossas mãos. E Wesley fazer pensar sobre isso. Primeiro, que nós somos mordomos da nossa alma. Muitas vezes, nós achamos que o texto talvez deveria começar, ou a mordomia deveria começar pelo dinheiro. Mas a alma, ela inclui o entendimento, a imaginação, a memória, a vontade e tudo o que carregamos dentro de nós. E muitas vezes nós nos achamos, ou achamos que o nosso coração, o nosso sentimento, o nosso entendimento, a nossa alma é o lugar mais nosso que nós temos. E aí nós caímos numa grande mentira do diabo. Por quê? Porque nós não controlamos os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas frustrações. Nós não controlamos aquilo que habita dentro de nós, que nós achamos que nós somos livres. Pastor, como assim eu controlo a minha vida? Eu sei. Quando você está às vezes mal, ansioso, você consegue dizer assim, não, some a ansiedade. E a ansiedade some de uma vez só. Só porque você vai olhar assim, ansiedade, sai daqui. Alguém consegue, quando está triste, olhar para dentro de si e falar, vai embora tristeza, show tristeza. Alguém consegue, quando está apaixonado, falar, não quero. Os adolescentes passam sobre isso aí, né, adolescente? Os adolescentes aí estão nessa fase, que o amor da minha vida e tudo mais. Alguém consegue olhar para o coração e falar, esse menino não presta, show, paixão. Uma indireta aí, Lolo? Mas muitas vezes nós achamos que os nossos sentimentos são nossos. Aí nós olharmos, esmiuçarmos, às vezes a gente não consegue controlar os nossos desejos. E às vezes os nossos desejos são maus. Nós não conseguimos controlar o nosso pensamento. Às vezes nós queremos pensar coisas boas, mas aí nós só pensamos em tragédia. Por quê? Porque nós estamos olhando aquilo, e o nosso pensamento às vezes é consumido com aquilo. Às vezes nós queremos libertar do passado, e o passado volta à tona, nossa mente fica perturbando nossa mente. Às vezes nós queremos nos libertar de coisas, nós achamos, não, os sentimentos são nossos. Mas a palavra de Deus diz o contrário. Por quê? E a vida nos prova o contrário. Nós não conseguimos controlar os nossos sentimentos. Nós não conseguimos controlar as nossas vontades. Às vezes nós estamos em crise com alguma coisa, estamos passando por alguma dificuldade, e aí nós queremos, às vezes nós descontamos na comida, descontamos nas compras, descontamos em alguma coisa, mas nós sabemos que aquilo é errado, mas nós não temos a capacidade de falar, não vou fazer isso. Por quê? Porque a nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos desejos, eles não são controlados por nós. Às vezes somos perturbados pelo diabo, às vezes somos oprimidos em diversas coisas, aceitamos palavras nas nossas mentes que encravam em nós e ferem a nossa identidade. Mas muitas vezes nós não conseguimos falar sobre essa palavra. E o que a palavra de Deus vai dizer? Paulo diz, olha, rogo-vos, pois, irmãos, em Romanos 12:1, pela compaixão de Deus, que vos apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o primeiro ponto da mordomia é o entendimento de que os nossos sentimentos, emoções, os nossos desejos não são nossos, do nosso controle. E por isso nós temos que entregar a controle do Espírito Santo. Por isso que nós temos que entregar a nossa alma ao senhorio de Cristo. Por quê? Porque se ele não estiver no senhorio de Cristo, ele vai estar ao senhorio do diabo e do mundo. Quantas vezes nós somos chacoalhados, jogados de um lado para o outro pelo diabo? Por quê? Porque nós não temos a capacidade nós mesmos de controlarmos o nosso entendimento. Até mesmo o domínio próprio, que às vezes a gente tenta forçar, é um fruto do Espírito Santo que habita em nós, e não fruto da nossa própria consciência. E às vezes nós queremos fazer ou nos esforçar
E aí, por tanto nos esforçar, nós só geramos mais e mais frustrações, porque não entendemos de que nós somos mordomos de Deus. Não entendemos que a nossa alma, os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas emoções, se não estiverem em Cristo, estarão no diabo e no mundo. Se não estiverem no Senhor, estarão em qualquer outra coisa que o diabo e o mundo apresentar para nós. E a primeira parte que eu quero te fazer pensar sobre a mordomia cristã, não é falando sobre dinheiro, mas é falando sobre algo que nós também não controlamos, se não for pela graça de Deus. Nós não controlamos as nossas emoções. Nós não temos a capacidade de olhar para nós mesmos, e às vezes estamos lidando com algum pecado que nós sabemos que é errado, mas nós não conseguimos tirar de nós, muitas vezes, os desejos que tomam conta de nós. E aí, quando nós pensamos sobre isso, a palavra de Deus nos ensina de que a única forma de não vivermos pelo fruto da nossa própria carne, que a própria palavra diz, dissensão, inimizades, porfírias, adultério, prostituição e todas as outras, bebedice e todas as outras mais, a única forma de nos livrarmos disso é se a nossa vida estiver rendida a Cristo. Porque aí o texto continua, ele diz, mas as obras do Espírito são, o fruto do Espírito são bondade, amor, alegria, amabilidade, domínio próprio, mansidão, longanimidade. Nós precisamos entender que até aquilo que nós achamos tão nossos, se eles forem nossos, eles não serão de Deus. Nós precisamos entender isso. Porque se nós não lidarmos com a nossa alma a partir dessa perspectiva, a nossa tendência é nos frustrarmos. Por quê? Porque nós não controlamos a nossa vida sem o Espírito Santo. Nós não controlamos o nosso coração sem o Espírito Santo. Eu sempre falo isso, vocês me conheceram numa fase da paciência, né? Que eu sou um pouco mais paciente hoje em dia, mas eu nunca fui paciente. Gente, eu brigava quase toda a época na escola aí. Já quebrei dente de aluno com 11 anos de idade, atravessei a sala para dar um murro no moleque. 11 anos de idade. Louco. Já me envolvi em algumas brigas na minha cidade, por conta de diversas coisas, mas entenda uma coisa. Eu, Vinícius, se eu quiser controlar as minhas emoções por mim mesmo, eu vou explodir em algum momento. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, se eu colocar a minha vida sobre a tutela do Senhor, sobre a graça de Deus, entregar para de quem é de direito e administrar a minha vida com sabedoria, o Senhor me dará graça e vida pelo Espírito Santo de Deus. Então, as nossas vidas, primariamente, precisam entender que as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas frustrações, as nossas crises, as nossas dificuldades, precisam estar sobre o senhorio de Cristo. E nós simplesmente administramos pela graça de Deus e pela união, pela presença do Espírito Santo que nos guia, como falamos semana passada. Se somos guiados por Deus, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, somos filhos de Deus. O Senhor nos chama para ser filhos. Como filhos, Ele nos chama para entregar o domínio na mão dEle e simplesmente conduzir as nossas vidas para essa perspectiva. Uma outra coisa que muitas vezes nós achamos que é nosso e nós não vivemos muitas vezes de forma sábia nessa área, é que nós somos mordomos do nosso corpo. Tem um pastor famoso, o Luciano Subirá, escreveu um livro, ou ele foi a partir dessa perspectiva, que ele mudou a vida dele por conta disso. Tinha um pastor jovem, se eu não me engano, é no país de Gales, que ele recebeu, ele era considerado um dos avivalistas, e ele recebeu um chamado de Deus sobrenatural. E ele começou então a pregar com graça, com vida, e começou a pregar, as pessoas iam se convertendo naquele lugar. E aí com 27 anos, essa informação é importante, ele começou com 17 anos. Com 27 anos, 10 anos depois, ele está na beira de uma cama, à beira da morte, e ele escreve uma frase assim: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo, agora eu não posso mais levar a mensagem. E esse homem está falando o quê? Ele diz, o cavalo era ele mesmo.
Ele está dizendo assim, olha, Deus me deu um corpo, mas eu não cuidei. Agora eu não posso cumprir o chamado de Deus para mim na terra. Deus me entregou algo que eu tinha que administrar. Agora eu gastei minha vida de formas para Deus, mas gastei minha vida. E agora eu não posso levar a mensagem do Senhor para as pessoas. Por quê? Porque ele destruiu a vida dele. A história vai contar que ele não dormia. Ele, no ímpeto de fazer as coisas para Deus, ele era um pregador, ele viajou o país de Gales em menos de 3 anos. E não é um país, gente. Um dos maiores, mas é um país, pregando o evangelho. Foi para a parte da Noruega, pregando o evangelho. E aí ele chega, ele diz que ele dormia em volta de 3 a 4 horas por noite. Ele normalmente ficava de forma desajustada, dias e dias em jejum, depois ele voltava e emendava de novo. Ele não cuidava ou não usava das coisas boas que tinha na época para que ele pudesse cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, para que ele pudesse estar bem. E aí com 27 anos, ele escreve essa frase, ele diz, olha, Deus me deu o meu corpo, a minha saúde, e uma mensagem, eu matei o meu corpo, destruí o meu corpo, joguei fora. E agora eu não posso mais levar a mensagem. Nós precisamos entender que nós somos mordomos do corpo que o Senhor deu para nós. E a palavra de Deus, Paulo vai falar isso, ele fala, olha, preste atenção. Paulo, em 1 Coríntios, ele escreve isso, ele diz, olha, eu e vocês somos templos do Espírito Santo de Deus. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus. E a morada do Espírito Santo de Deus não pode ser uma morada descuidada. Eu tenho crise com aquela frase, vocês já sabem, né? Já falei aqui algumas vezes, que é aquela frase que é demoníaca, que diz que crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Isso é gula. Gula é pecado. Gulosos vão para o inferno se você ficar nesse pecado da gula. Se você não se arrepender. Mas muitas vezes nós não cuidamos daquilo que o Senhor colocou para nós. Às vezes nós não cuidamos da nossa saúde. Esses dias eu vi saiu uma entrevista, um estudo. Se você pesquisar o que previne o câncer, pesquisa lá no Google depois na sua casa. E aí diz assim, que a única coisa que é eficaz para prevenir o câncer é o exercício físico de 3 a 4 vezes por semana. Ele está falando sobre eficácia, o estudo é sobre eficácia, então é algo que foi muito testado. E ele diz que em torno de 85 a 90% das pessoas analisadas, e eles analisaram pessoas de diversos lugares, países, jeitos, culturas, alimentação e tudo mais, e eles analisaram que a única coisa que realmente previne o câncer é o exercício físico de 3 a 4 vezes por semana. E nós somos, muitas vezes, acometidos desse mal. Ou nós lutamos com esse mal, mas nós não queremos lutar com exercício físico. Nós não queremos cuidar do nosso corpo de forma sábia. Eu admiro o seu Isaías. O seu Isaías vem de bicicleta, anda de bicicleta a cidade inteira. O seu Isaías está com 84, seu Isaías? 84 anos? 83? 82, não, então tá bom. Então, ó, você está ainda mais jovem. 82 anos de idade. Gente, com 82 anos de idade, se eu estiver levantando da cama, estou bem. Com 82 anos, você está andando de bicicleta na rua, de boa. Mas preste atenção nisso, isso é resultado de cuidado. Isso é resultado de cuidado constante. O grande problema é que muitas vezes nós não administramos de forma sábia o que Deus tem para nós. Porque Paulo fala isso em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ele diz, olha, eu não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito, que habita em vocês, e qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo.
Paulo fala algo extraordinário. Ele diz, olha, glorificai a Deus no vosso corpo. A forma como a gente vive, a forma como a gente cuida da nossa saúde, a forma como a gente cuida do nosso próprio corpo, é uma forma também de glorificar a Deus. Nós deveríamos ser, os cristãos, deveríamos ser as pessoas mais saudáveis dessa terra. Por quê? Porque nós temos Deus, temos a palavra de Deus, temos sabedoria de Deus, mas que muitas vezes nós somos as pessoas que mais lidam com os milagres, né? Eu sempre falo isso, né? Milagre é aquele ambiente assim, que nós não cuidamos bem, fez tudo errado. Nós cuidamos de forma toda desordenada. Aí nós vemos para a igreja e falamos, Deus, mestre, eu preciso de um milagre. Porque nós fez tudo errado. Não cuidou da alimentação, não cuidou da saúde, não cuidou do sono, não cuidou de nada. Aí depois, mestre, eu preciso de um milagre. Deus pode, nós sabemos disso, mas a graça de Deus nos dá sabedoria para que nós possamos glorificar a Deus pelo jeito que nós cuidamos do nosso corpo. Nós fomos comprados por um alto preço, então glorifiquemos, pois, a Deus no vosso, no meu, nos nossos corpos. Com graça nós deveríamos ser aqueles que administram bem os nossos sentimentos, porque entregamos eles a Deus e agora somos bons administradores. E por graça nós deveríamos entender que nós deveríamos cuidar do nosso corpo, porque entregamos a Deus, nós somos bons administradores do nosso corpo. Então, como cristão, nós temos uma responsabilidade de cuidar das nossas emoções por meio da mordomia, da entrega a Deus, cuidarmos do nosso corpo por meio da sabedoria do Espírito Santo que habita em nós. Mas nós olhamos que muitas vezes nós também precisamos entender que nós somos mordomos dos talentos que Deus dispõe a nós. E talentos que Deus dispõe a nós diz respeito aos dons, aptidões, capacidades que nós temos. E cada um tem uma diferente. Tem gente que tem talento, aptidão, habilidade para fazer trabalhos manuais. Amém. Use para a glória de Deus. Tem gente que tem aptidão, talento, capacidade para ser bons mestres. Eu fico impactado com o Wellington. Que bênção. Usa para a glória de Deus, porque as aulas dele nós ficamos assim, meu Deus, que da hora. Ele traz umas coisas assim que às vezes é complicado e ele consegue trazer para nós de uma forma clara. É um bom mestre. Use para a glória de Deus. E é interessante que todos nós recebemos dons e talentos. Por quê? Porque Deus não mente. Alguém aqui acha que Deus mente? E a palavra de Deus diz que o Senhor desceu e distribuiu dons aos homens. Deus distribuiu, ou como o próprio Paulo fala em 1 Coríntios 12, Deus distribuiu os seus dons da forma como o Espírito desejar a todas as pessoas. Então eu e você, cada um de nós temos dons específicos, talentos específicos. Mas muitas vezes nós deixamos o nosso talento guardadinho e usufruímos do talento da outra pessoa. Muitas vezes nós deixamos o nosso talento num canto e vamos usufruir do talento da outra pessoa. Por quê? Porque todo talento que é colocado em nós precisa ser desenvolvido. Não adianta a gente achar que nós temos um talento e ficar estagnado, porque talento estagnado é talento perdido. Não adianta a gente achar que nós somos bons em uma coisa e deixarmos travados talentos. Por quê? Porque talentos são para ser compartilhados. Talentos são para ser desenvolvidos. Então, talento, nós recebemos de Deus um dom, um talento, uma aptidão. Mas se nós não gastarmos tempo para desenvolver aquilo, nós vamos fazer mau uso do talento que o Senhor tem para nós. Jesus conta uma parábola. E ao contar uma parábola sobre a parábola dos talentos que nós conhecemos, ele entrega 10, 5, 2, 1, 10, 5, 1 para cada uma das pessoas, de forma que o Espírito sabe que cada um recebe um talento diferente, uma quantidade diferente, e Deus deseja que eles trabalhem, desenvolvam esse talento. E tem um que guarda o talento. E aí Deus fala, se você guardar o talento, eu preferia dar para o outro ali, ou colocar no banco, o banco me dá juros, se você não for desenvolver. E muitas vezes nós fazemos exatamente, nós guardamos, falamos, não, Deus, o talento está aqui,
Eu estou deixando ele aqui, ó, bonitinho, guardadinho, sem nenhuma. Mas o talento só serve se nós multiplicarmos ele. Como nós multiplicamos o talento? Usando, fazendo com que ele alcance e cuide de outras pessoas também. Os dons que recebemos, os talentos que recebemos, as aptidões que recebemos servem para a edificação das pessoas, para a edificação do corpo de Cristo, para que nós possamos crescer na multiforme graça de Deus. Mas se nós guardarmos os talentos, os dons, as aptidões para nós, significa que nós não estamos investindo na vida e no crescimento das outras pessoas. Então nós precisamos entender que, se no momento nós precisamos entregar nossa mordomia para Deus, do nosso sentimento, da nossa alma, nós precisamos cuidar do nosso corpo, entendendo que ele é do Senhor, nós também precisamos cuidar dos talentos que o Senhor confia a nós. Porque nós não temos talentos que são nossos, mas os talentos são de Deus, disponibilizados para nós, e Ele vai prestar conta. Pensou? Na eternidade, Deus olhando para a sua vida, e Ele falando assim: e aí, peão? E aí, carinha, o que você fez com o talento que eu te coloquei? Ah, Deus, eu deixei ele ali quietinho, fui seguindo minha vida, fui vivendo, e estou aqui, ó. E aí Deus falou: mas você não multiplicou, você não desenvolveu, você não cresceu nesse talento? Você não usou esse talento para glorificar a minha vida, para alcançar a vida de outras pessoas? E o texto diz, Jesus dizendo, encerrando, ele fala: olha, servo mau e negligente. E negligência é uma característica de alguém que deixa. O negligente é alguém que sabe de algo, que tem algo e deixa de usá-lo para o ofício, ou para o propósito que as pessoas entregaram para ele. Deus nos deu talentos, com um propósito, com um desejo de que nós mesmos sejamos edificados, que as pessoas ao nosso redor sejam edificadas, e que a nossa igreja seja edificada, e que ao edificarmos a igreja, o mundo creia que o Senhor nos enviou. As pessoas reconheçam que nós fazemos tudo para glorificar a Deus. Que é o mesmo texto que nós falamos há algum tempo atrás, João 15, quando o Senhor diz que nós podemos em todo tempo, e de que nós longe dele não podemos fazer nada, mas quem está nele produz muitos frutos. Você tem produzido fruto na sua vida? Seu talento tem sido bem utilizado? Ou você tem deixado ele guardadinho? Você tem falado: não, mas eu não sei qual é o talento. Você deve ter vários. É que muitas vezes nós escondemos atrás das coisinhas. Escondemos atrás das perspectivas uns dos outros. E talento precisa ser desenvolvido. Talento precisa ser desenvolvido todo o tempo. Amanda, ela comprou um livro para mim, porque eu prego todo dia, né? Prego, para mim não é tão difícil fazer uma pregação. Para mim, a minha grande dificuldade é ser coeso e sucinto. Porque normalmente eu prego e eu sou prolixo. Se eu não tiver um panorama aqui, um caminho para seguir, então eu oro muito a Deus para que Ele me dê graça e na hora que eu sento para colocar tudo num lugar, eu consiga ter e construir uma linha. E eu tenho que estar aqui de zóio nessa linha, porque minha mente, pensamento acelerado, pode dar crise se eu não tiver pelo menos uma referência aqui. E a Amanda comprou um livro essa semana que diz assim, como que é? Brevidade Inteligente, o nome do livro? Brevidade Inteligente. Eu acho que ela está dando uma direta, assim, né? Que o livro fala assim, a capacidade de falar coisas profundas em pouco tempo. Eu falei: olha, que indireta, filha da mãe, essa menina. Tá querendo que eu, ser mais profundo em menos tempo. Falando que eu estou pregando demais. Mas brincadeiras à parte, nós precisamos crescer no talento que Deus deu para nós. Porque se nós paralisarmos um talento que Deus deu para nós, ou estagnar, falar: não, aqui eu cheguei, tá bom, tá num platô, tá tranquilo, nós não estaremos vivendo de forma digna daquilo que o Senhor colocou para nós. Então lembre, meus irmãos, você precisa entender que você não controla suas emoções. Se elas não estiverem sobre a tutela de Deus, sobre o senhorio de Deus, sobre a nossa boa administração, nós não conseguiremos. Segundo momento, você não controla o seu corpo, você não pode controlar a sua saúde, você pode administrar ela pela glória de Deus.
que significa isso? Nós somos mordomos do nosso corpo, dos nossos corpos. Então, cuidado do corpo não é um luxo. Cuidar da sua saúde não pode ser achado ou lidado como um luxo, mas tem que ser algo essencial para nós. Também, nós somos mordomos dos talentos que Deus colocou para nós. E, por último, nós somos talentos dos bens, nós somos mordomos dos bens que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Percebe que muitas vezes nós resumimos a mordomia ao dinheiro. Mas a mordomia não é resumida ao dinheiro. Ela é resumida à nossa identidade. Ela é resumida à nossa vida. A tudo que fazemos. E aí quando nós olhamos para a perspectiva de sermos mordomos do dinheiro, do talento, dos bens materiais, nós precisamos olhar para o que Jesus olha e diz que nós somos dispenseiros, Senhor, somos administradores daquilo que o Senhor tem. Nós precisamos usar de uma forma que glorifique ao Senhor. A pergunta do cristão, eu ouvi uma frase esses dias que me chamou a atenção, e na frase dizia assim, olha, quando o Senhor prosperar sobre nós recursos, independente do quanto prosperar, só da gente ter, já é uma bênção. Isso, quando o Senhor prosperar os recursos, nós não devemos construir mais muros, mas nós devemos aumentar a mesa. Por quê? Porque construir mais muros é construir mais uma casa maior para que nós possamos estar tranquilos e com bastante muro para que ninguém possa chegar lá dentro. E aí a frase dizia exatamente o contrário, diz, olha, quando o Senhor prosperar sobre nós, nós não devemos construir os muros, mas aumentar a mesa. Aumentar a mesa significa que nós devemos estar dispostos a receber mais pessoas na nossa intimidade, a usar os recursos que o Senhor tem para nós, para cuidarmos e abençoarmos ainda mais a vida das pessoas. Então a nossa pergunta e perspectiva não deve ser o que eu tenho para usar comigo mesmo, mas deve ser, Deus, obrigado pelo que o Senhor me deu, e me ensina a usar para abençoar o próximo também. Porque a vida cristã deve ser ligada sobre essa perspectiva de que nós somos simplesmente mordomos do Senhor. O Senhor nos entrega todas as coisas. O Senhor compartilha conosco todas as coisas. O Senhor nos dá a graça de vivermos sobre essa perspectiva, mas Ele nos auxilia, ou nos dá graça para que nós possamos também administrar bem aquilo que o Senhor coloca sobre nós. Dietrich Bonhoeffer, ele diz assim que os bens da terra foram dados para serem usados, não para serem colecionados. Onde está o nosso tesouro, ali também estará a nossa confiança, a nossa segurança, o nosso consolo e o nosso Deus. E é interessante essa dinâmica que ele usa, porque ele diz assim, olha, os bens foram feitos para serem usados. Então, tem aquela dinâmica clássica, né? Use os bens e ame pessoas. Não ame os bens e use pessoas. Porque muitas vezes nós invertemos. Nós usamos as pessoas e amamos os bens. Ao invés de usarmos os bens e amarmos as pessoas. E nessa perspectiva, nós olhamos exatamente isso que Jesus fala. O nosso coração, o nosso tesouro. Aquilo que nós guardamos ali é onde vai ter a nossa confiança, a nossa segurança, o nosso consolo, o nosso Deus. Por isso que muitas vezes nós olhamos para a perspectiva e que Jesus fala, olha, é muito difícil os ricos entrarem no reino dos céus. Por quê? Porque o tesouro dele é o dinheiro. E a gente não pode ir muito longe, tem muitos pobres também que são avarentos. Tem muitos pobres também que a crise do dinheiro é uma crise grande. Por quê? Porque a pessoa não entende que é de Deus. É disponibilizado por Deus. Todo o dinheiro que Deus permite que passe pelas nossas vidas, todos os recursos que Deus permite que passe sobre as nossas vidas, ela só serve de verdade se ela servir para abençoar. Se ela não servir para abençoar, ela não está servindo para nada. Ela está servindo para a nossa ruína. Nós precisamos entender sobre essa perspectiva. Nós somos simplesmente mordomos daquilo que o Senhor colocou sobre nós. Nós somos
simplesmente mordomos daquilo que o Senhor disponibilizou a nós. Que a palavra de Deus diz: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Nós recebemos misericórdia, graça, sustento de Deus de forma extraordinária. Nós recebemos a saúde, nós recebemos o fôlego de vida, nós recebemos a possibilidade de pensarmos, de desfrutarmos de um bom pensamento. Nós recebemos a capacidade de termos talentos do Senhor sobre nós. Nós recebemos do Senhor a capacidade de trabalharmos pelos nossos recursos, de lutarmos, da sabedoria de administrarmos bem. E nós precisamos, então, ter essa consciência de que a mordomia cristã é uma questão da nossa identidade. Não é uma questão daquilo que nós temos ou deixamos de ter. Mas nós somos ou não mordomos do Senhor. Nós somos ou não pessoas que administram bem aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Sentimentos, emoções, pensamentos. Corpo, físico, saúde, alimentação. Talentos, tudo que o Senhor colocou para nós, dons, capacidades, aptidões e recursos que o Senhor tem colocado sobre nós. Nós decidimos se nós vamos viver sobre todas essas perspectivas, sobre a identidade do que o Senhor diz que nós somos, ou se nós vamos querer viver para nós mesmos. E o interessante dessa parábola é que sempre, talvez nós não pagamos aqui, mas nós sempre vamos prestar conta para o nosso Deus da nossa boa administração. Deus não vai olhar para as pessoas ou para cada um de nós a partir daquilo que Ele não deu. Deus é justo. Mas Ele vai olhar para cada um de nós e Ele vai dizer: olha, na perspectiva daquilo que eu te dei, dos bens que eu te dei, do corpo que eu te dei, dos pensamentos que eu te dei, dos talentos que eu te dei, você fez o bom uso disso? Ou você guardou isso, escondeu para si mesmo, colecionou isso? Ou você viveu com a perspectiva correta? A minha oração é para que cada um de nós possamos ser bons dispenseiros daquilo que o Senhor colocou para nós. Que cada um de nós possamos ser bons cuidadores daquilo que o Senhor colocou sobre nós. Então, nas nossas emoções, nos nossos corpos, nos nossos talentos, nos nossos recursos, que tudo seja para a honra e glória de Deus. E não para que eu e você sejamos exaltados pelo mundo. Porque o próprio texto diz: olha, os homens, eles são inteligentes, astutos às suas próprias maneiras. Eles usam dinheiro da forma que eles quiserem, da sua própria astúcia. Mas nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos que ser bons administradores de tudo que o Senhor coloca sobre a nossa mão. Administrarmos bem tudo que o Senhor tem colocado sobre nós. E isso não é recurso, simplesmente. É talento, dons, aptidões, corpo, sentimentos, emoções e também recursos. Nós possamos ser bons administradores daquilo que o Senhor tem para nós. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, obrigado, Deus, pela sua graça, Jesus. Obrigado, Deus, pela palavra gloriosa do Senhor, graciosa do Senhor sobre nós, Pai. E o meu clamor, Deus, nessa manhã, que o Senhor possa ministrar da sua vida, da sua presença, da vida gloriosa do Senhor sobre nós, Pai. E sustentar aos nossos corações, Pai. Sustentar as nossas vidas em todo o tempo, Jesus. Que seja o Senhor e para a glória do Senhor, que em todo o tempo nós possamos desfrutar, viver e glorificar o Teu nome, Pai. Seja o Senhor conosco, derrama vida sobre nós. Nós te agradecemos por esse dia, que nós possamos ser bons mordomos de tudo aquilo que o Senhor tem colocado para nós. Em nome de Jesus, eu oro crendo no Senhor e na tua glória, Senhor. Amém, Jesus. E amém. Amém, queridos. Avisos específicos que nós temos, e eu quero que você preste atenção um pouquinho nisso. Na sexta-feira, próxima sexta, teremos grupos pequenos, mas dessa vez vai ser o grupão. Então, como fizemos na Eliana 3 meses atrás, faremos o nosso grupão e vai ser na Maria Helena.
Nossa irmã Maria Helena, bem na entradinha de Serra, antes de entrar em Serra Negra ali, como que é o nome daquele restaurante chique? La Terraza. Então é bem ali pertinho do La Terraza, assim, que fica bem assim, na beira da pista, fácil de chegar. Depois nós vamos compartilhar o endereço, a localização, mas nós podemos estar lá. Então, próxima sexta, 19h30, estaremos juntos lá. Então, se você precisar de carona, dê-nos aviso, a gente vai se organizando. No sábado, dia 22, teremos o grupo de jovens lá na nossa casa. Então, da juventude, lá na minha casa, da Amanda, você está convidado para estar junto conosco também. Então, estaremos juntos no sábado, você pode estar junto conosco nesse momento. Nas próximas reuniões de oração, o que eu tenho entendido de Deus? Que nós, muitas vezes, nós temos nos dispostos para crescer em Deus, crescer em oração, jejuando, temos nos dispostos a ler e entender a graça de uma forma mais completa, e eu sei, com certeza, que constantemente o diabo tenta levantar, jogando dados, setas, tentando desmotivar a nossa vida. Então, nas terças-feiras, a partir dessa terça agora, eu quero falar um pouco com os irmãos sobre guerra espiritual. Então, eu quero te convidar para esse tempo, para nós orarmos, para nós buscarmos a Deus, para nós entendermos como nós podemos, com sabedoria e graça, guerrearmos com o diabo. Para o quê? Para que o diabo não gere em nossas vidas crises, lutas e opressões. É ruim demais. Nós sabemos que como cristãos, como filhos e filhas de Deus, nós não somos possuídos pelo diabo. Por quê? Porque a nossa vida é selada pelo Espírito Santo de Deus. Mas o diabo muitas vezes oprime as nossas vidas. Muitas vezes jogam dardos, jogam setas, vai jogando coisa no nosso coração, e eu quero te convidar a crescer nessa área. Então, todas as terças, a partir dessa semana, na nossa reunião de oração, estaremos falando sobre isso. Além disso, um último recado, importantíssimo, dia 30, essa é uma convocação episcopal. Então, no dia 30, às 10 horas da manhã, então, o nosso culto no dia 30 vai ser uma dinâmica um pouquinho diferente. Nós vamos começar nosso culto normalmente. A primeira parte do nosso culto, nós teremos o louvor, liturgia, como sempre temos. E aí, às 10 horas, pontualmente, ainda em horário de culto, nós faremos nosso concílio local. Por quê? Porque, como faz parte das nossas atribuições como igreja, nós fazemos parte da eleição do próximo bispo, que vai ser eleito em julho do ano que vem. E o processo de eleição dos bispos é que os nomes precisam ser levantados na igreja local, no concílio distrital, no concílio regional, para que vá para o concílio geral. E a primeira data desse levantamento nas igrejas locais é dia 30, às 10 horas da manhã. Então, todas as igrejas metodistas no Brasil, no dia 30, às 10 horas da manhã, estarão juntos, ao mesmo tempo, elegendo e trazendo os nomes dos próximos ou dos possíveis candidatos ao episcopado. Então, nós teremos esse tempo. Daqui a alguns dias eu envio para os irmãos a lista que nós vamos receber. Por quê? Porque nós teremos uma lista com os nomes de quem são possíveis, são elegíveis para esse cargo, e com um breve histórico dessa pessoa. Igrejas que passou, quais foram os principais lugares, tal, para a gente possa conhecer um pouquinho, porque a gente tem que escolher 3 nomes. Então, da nossa igreja, cada um vai poder votar em 3 nomes, os 3 nomes mais votados sobem para o concílio distrital. Então, no dia 30, essa vai ser a dinâmica do nosso culto. Então, eu estou oficialmente convocando nosso concílio para o dia 30, às 10 horas da manhã. Então, nosso culto normal, vai acontecer normal, é um assunto que, como a gente já vai ter recebido previamente a lista, eu espero que vocês vejam a sua casa, olhem, vocês receberão antes. Por quê? Porque aí no dia 30 a gente só chega e é só simplesmente para a gente votar, não tem discussão, né? Não tem debate nesse concílio em si. É simplesmente para votarmos, e aí depois de votarmos, depois de subirmos nomes, oraremos por eles e continuaremos normalmente o nosso culto. Amém? Alguma dúvida? Nenhuma? Se coloque de pé. Queridos, eu quero, antes de encerrar, nós vamos orar pelas famílias da nossa igreja, mas eu quero nesse momento comunicar algo que nós fizemos, né, como junto com o Elton conversando sobre isso. Nós sabemos e conhecemos que às vezes tem pessoas, irmãos nossos, que passam por dificuldades, passam por lutas,
E nós hoje, como igreja, nosso maior desafio é sermos abençoadores uns dos outros. Então eu gosto muito do texto de 2 Coríntios 8, quando Paulo ele escreve assim que aquela igreja da Macedônia, mesmo na sua pobreza, mesmo no tanto de coisa que faltava, eles insistiram com Paulo o privilégio de participar da oferta, de abençoar a vida das pessoas. E nós queremos fazer isso também nessa manhã. Então, toda a nossa oferta dessa manhã e mais um valor que nós temos separado, nós vamos entregar para um irmão da nossa igreja que tem passado dificuldade. Então nós combinamos com o Elton, então tudo que entrou hoje vai ser para abençoar a vida de um irmão nosso que está passando por dificuldade, está passando por luta. E eu quero te incentivar, se você falar, pastor, eu quero ajudar um pouquinho mais. Nós não fizemos isso na hora do louvor, porque nós queríamos fazer, combinamos de fazer no final. Mas eu quero te incentivar. Às vezes você fala, pastor, eu posso ajudar um pouquinho mais. Eu posso abençoar essa vida um pouquinho mais. Eu quero que você entre em contato comigo. Nós disponibilizaremos uma conta específica para que você possa fazer e ajudar com esse recurso. E nós enviaremos para essa pessoa também de uma forma que seja discreta, porque nós também não queremos constranger os nossos irmãos, mas nós queremos abençoar os nossos irmãos. Como igreja, um dia eu falei isso para o irmão nosso. Eu falei assim, olha, se você está passando por dificuldade, e se você não fala para nós, você me priva de poder abençoar a sua vida. E a única coisa que eu não gostaria de passar é ser privado de eu estar, às vezes, comendo coisas boas em casa e ter o irmão meu que, às vezes, não tem comida boa, agradável em casa. Então, como nosso texto bíblico diz, né, nós devemos ser cuidadores dos nossos irmãos, principalmente dos da família da fé. Então, nós estamos nos programando para isso. Então, se você falar, pastor, eu posso ajudar um pouquinho mais, eu posso abençoar a vida um pouquinho mais. Manda uma mensagem. Você tem meu número, ou você pode entregar em dinheiro, ou depois você pode mandar uma mensagem para mim também, nós separaremos uma conta, porque a igreja precisa servir para isso. A igreja precisa servir para quando nós temos irmãos em dificuldade, nós abençoamos a vida desses irmãos também, amém? Então feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar ao Senhor, que o Senhor possa estar sobre as nossas vidas, Jesus. Obrigado, Deus, pela tua graça, obrigado pela palavra do Senhor, obrigado pelos louvores, obrigado pela oportunidade que temos de celebrar, engrandecer ao Senhor em todo tempo, Deus. E a nossa oração nessa manhã é que o teu Espírito Santo possa estar e permanecer sobre nós em todo tempo, em todo momento, guardando as nossas vidas, guardando os nossos corações, nos fazendo viver uma vida que em tudo glorifique ao Senhor e exalte ao teu nome, Pai. Por isso, Deus, eu quero clamar, Espírito Santo de Deus, seja o Senhor conosco. Nós queremos aclamar sobre cada família, Deus, sobre cada lar, sobre cada homem, mulher, criança, adulto que está conosco, Pai. Que nós possamos, em nome de Jesus, sermos abençoados pelo Senhor, desfrutarmos da sua graça, da sua vida, em todo o tempo, sermos cuidados e abençoados pelo teu Espírito Santo de Deus. Seja o Senhor sobre cada família, seja o Senhor sobre cada lar, sobre cada irmão que não pôde estar aqui hoje, sobre cada irmão que está em casa, no online. Nós queremos abençoá-los com o teu Espírito Santo, e nós queremos, em nome de Jesus, como sua igreja, Deus, em todo tempo, te adorar, te entregar louvor, graça, vida do Senhor sobre nós e através de nós, Pai. Por isso, seja o Senhor conosco, seja o Senhor sobre as nossas vidas, e que em tudo, Deus, o Senhor possa manifestar da sua graça, da sua presença, da sua vida, Deus, sobre nós e através de nós, Deus. Por isso eu quero clamar sobre isso neste tempo, e abençoando a vida dos nossos irmãos, Deus. Abençoa, Deus, todos aqueles nossos irmãos que às vezes estão passando por alguma questão física, alguma questão emocional, alguma questão de recurso também que tem faltado, que em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer o milagre do Senhor sobre nós, Deus, que nós como sua igreja, possamos em todo tempo nunca cessar de orar, de clamar pela graça do Senhor, e de sermos também abençoadores sobre a vida dos nossos irmãos, Deus. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor por isso, crendo no cuidado, na graça do Senhor, em todo o tempo, ó Jesus, amém e amém, aleluia. Recebam a bênção do Senhor, que ousado amor do nosso Deus e Pai, a maravilhosa graça de Jesus, e a comunhão, a consolação, andar diário com o Espírito Santo de Deus, esteja e permaneça sobre a minha e sobre a sua vida, meu irmão, e até nos encontrarmos novamente, que essa graça, essa vida, essa paz,
presença gloriosa do Espírito Santo de Deus esteja e sustente as nossas vidas no Senhor e na graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda a mão por mão que está ao teu lado, declare isso para ele. Que Deus envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que a estrada se abra à sua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolva em seu amor a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração. E mesmo ao se levantar sozinho, se lembre que Deus envolve em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus envolve em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Aleluia! Aleluia, Jesus. Dê um abraço no irmão que está ao teu lado.